Olá, Mayra, é um prazer falar com você. Nós do portal Despertar para o Universo Quântico ficamos muito felizes em você, né, nos dar essa oportunidade de entrevistar e você poder falar, né, da sua experiência com a ressonância harmônica, numa conversa bem tranquila, sem a gente forçar nada, porque muitas pessoas estão preocupadas em dar entrevista porque acham que a gente vai cobrar coisas técnicas, jamais. A gente quer realmente o feedback do que a ressonância está proporcionando para as pessoas. Inicialmente eu queria que você se apresentasse, né, para as pessoas te conhecerem melhor, de onde você fala, como é que é o seu jeito, né? Como é que é a Mayra? Desde já te agradeço e muito obrigado, Mayra, por essa oportunidade. Olá, José. Olá a todos do portal Despertar do Mundo Quântico. Eu sou Mayra Barrios, eu sou argentina, mas moro no Paraguai já faz um bom tempo, né? E da minha, da minha pessoa, assim, como eu sou, assim, tenho uma Mayra antes da ressonância harmônica e uma Mayra depois. A Mayra de antes tinha muitas dúvidas de muitas coisas, assim, né? Sobre, assim, o sentido da vida, né? Muitas coisas, assim, mas estava na busca, né? Mas não sabia do que. E agora eu já tenho mais clareza, uma visão mais ampla, né? E tenho também muita mais segurança em mim, né? Que tudo começa e parte de mim. E assim por diante vai ser sempre assim, né? E eu estou muito feliz em receber esse benefício, essa ferramenta da ressonância harmônica, porque é um conhecimento muito bom, é uma ferramenta que é para o bem, né? E eu sempre assim, quando eu conheci a ressonância harmônica do que se tratava, né? E já quando eu já comecei a assistir, né? Sempre assim, eu pensando em mim, né? Para melhorar em mim muitas coisas, né? Ajudar em mim, mas sempre no meu entorno, né? Os meus filhos, né? Porque hoje em dia tem coisas assim que não são legais, né? E mais para frente eu não sei como que vai ficar, né? Mas se eu puder agora contribuir com eles, né? Nesse aprendizado, nesse crescimento, né? E brindar a eles, né? A ressonância harmônica, perfeito. E depois na palestra do Dr. Leo Couto, onde ele fala que pode ser pedido para as crianças, nem duvidei duas vezes, né? Nem duvidei, né? Já fui lá e já sabia bem o que queria pedir para eles, né? Maravilhoso, maravilhoso, José. Muito bom, Mayra. Agora eu queria lhe perguntar uma pergunta, claro, que é muito importante nessa entrevista. Como é que você conheceu a ressonância harmônica? Você pode contar pra gente? José, tem uma questão, né? Aí, como eu entrei para ressonância harmônica, né? Porque sempre, assim, aparecia os vídeos do professor Helio Couto, mas desde o ano passado, assim, né? Mas eu evitava, não olhava, né? No YouTube, né? E depois, assim, eu tava falando com uma terapeuta que ofereceu para fazer, né? Assim, o reiki à distância, né? Eu paguei tudo que ela pediu, assim, né? Mas só que não consegui, né? Eu não conseguia meus horários, né? Eu falava para ela que de manhã tenho mais disponibilidade, e ela podia só à noite, né? Assim, né? Então eu falei assim, então vou deixar pago e quando a gente combinar, quando organizar, a gente vai. Ah, você viu que você viu como é que tá a sua energia, tá muito desequilibrada. Quando ela falou isso, desse equilíbrio em mim, é que foi assim, deu como é assim, um clique assim, né? Opa, eu achei assim, alguma coisa tem que melhorar, né? Tem que ajustar e tem que, né? Aí eu fui no YouTube, né? Colocar alguma técnica, assim, nem lembro que a palavra eu coloquei, né? E assim eu achei frequência do cobre, tá?
tinha um monstro lá, ele falava da frequência do cobre, o estudo, tudo que seu, o Thiago Linux, né? E ele também fez a ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, né? Então ele, no canal dele, ele tinha alguns vídeos das palestras do professor Hélio Couto, né? E eu entrei no grupo dele, né? Isso foi em maio. Final de abril, começo de maio, né? Aí. E eu entrei no grupo do WhatsApp do, do Thiago, né? E as pessoas todos os dias falavam da ressonância harmônica, né? E várias pessoas que estão hoje no grupo, no seu grupo, são meus conhecidos irmãos de lá, né? Assim a gente. Então, assim, todo dia era falado, né? Da ressonância harmônica. Então, eu entrei a pesquisar, né? Aí eu entrei na plataforma do professor e isso foi já. Eu não lembro, né? Mas assim, eu acho que já em junho, né? Assim, final de junho, começo de junho, eu já tinha pedido a minha primeira onda, né? Assim, foi muito. Não é que foi muito rápido, senão assim, eu em mim senti, né? Porque eu não sentia nenhum. Como nenhum desespero, né? Eu estava fazendo a frequência do cobre com o Thiago Linux, né? Os 21 dias, né? E assim, eu acho que a partir daí é que a minha vibração elevou, né? A partir daí, eu olhando as palestras do professor Hélio Couto, era como assim, tá conversando com alguém que tá falando algo que não é desconhecido para mim, só que tá recordando, né? Tá reforçando alguma coisa que eu já sabia, né? Que tava esquecido, assim, né? Assim, a fala dele, né? Assim, muito agradável, assim. Os assuntos tocados lá também, né? Por ele. E como ele fala, né? Da mecânica quântica, né? Porque a intenção dele de realmente nos despertar, né? Nos ajudar, que a gente está vivendo num mundo de zumbi. Sensacional, Mayra, sensacional. Não, então ligado a isso aí, eu já queria emendar uma pergunta de como é essa questão da relação harmônica e os seus filhos, né? Para que a gente já nem perca o fio da meada. Muito interessante a sua fala de você ter uma Mayra antes e uma depois. Então, ó, perfeito. E assim, você como argentino e morando no Paraguai, você fala e se expressa muito bem. Entendemos tudo que você falou. Fique tranquila e pode se expressar com tranquilidade que os brasileiros lhe entenderão com tranquilidade. Gratidão, minha irmã. Sim, José, uma Mayra antes e uma Mayra depois, né? Porque o primeiro contato com o professor Hélio Couto foi assim em 2016, né? 17, assim, né? Acho. Porque aparecia assim para mim os vídeos dele no YouTube, né? Mas assim, não clicava, não olhava, né? E depois assim, depois que uma pessoa chegou para mim assim, nem chegou, né? Falou assim, ai, viu como você está? Tá faltando equilíbrio em você, né? E aí eu fui no YouTube, alguma coisa para me equilibrar, alguma coisa, colocar alguma música, um mantra, né? Para me ajudar, né? Assim, né? Aí eu achei a frequência do cobre, né? Do canal do Thiago Linux, né? Também ele fez a ressonância harmônica lá já faz uns 5, 6 anos já, né? E ele sempre tá muito agradecido, professor, por isso. Aí, aí eu fiz a frequência do cobre e, e isso me ajudou, eu acho também aqui as palestras do professor Hélio Couto, né?
entrassem assim com facilidade em mim, né? Porque tudo o diálogo do professor era muito entendível, assim, muito prático, assim, a explicação que ele dá, os exemplos, né? As experiências que ele fala, né? Eu não sentia nenhum tipo de dúvida em mim, né? Enquanto no grupo do WhatsApp do Tiago, né? Tinha pessoas que colocavam em dúvida, assim, né? Mas tudo é individual, cada um é cada um, né? Cada um vai sentir diferente, né? Eu não senti medo em pedir para meus filhos, eu não senti medo para pedir para mim, né? Porque eu totalmente confio na palavra do professor, porque ele falou que é totalmente benevolente, né? E tanto mal que tem espalhado por aí, por que não usar uma ferramenta que é do bem, né? E pedir, né, o amor condicional para os meus filhos, né? O filho ideal, o bom estudante, alguma coisa assim, né? Mas o que ele recomenda pedir, né? E eles já completaram os 3 meses. Eu ainda não pedi a nova ressonância deles dois, né? Do Alfonso, que tem 10 anos, e o Valentino, que vai fazer 8 agora em dezembro, né? E tem outra pequenininha de 2 anos e 9 meses. Ainda não pedi para ela, mas pretendo num futuro não muito longe, né? Pedir para ela também. E com eles, por exemplo, a gente teve uma conversa uma vez que o Alfonso falou assim: mãe, você sabe que as pessoas não morrem? Aí eu falei: por quê? Não, a gente. O corpo é que. Assim, ele estava falando assim que a pessoa acaba só o corpo físico, né? E não tem paraíso e não tem inferno, ele tá falando assim, né? E aí eu falei pra ele: você de onde tirou? Não, eu tava pensando assim, aí eu já tinha visto uma palestra do professor Hélio Couto, onde ele fala sobre isso, né? A vida e a morte, né? Como é o assunto, né? Aí eu falei que todos nós somos energia, né? Quando a gente morre, a gente vai para um lugar onde a energia da gente tem que ser renovada, né? Para voltar a nascer, né? Isso que ele falou, né? Que a gente morre, mas volta a nascer daqui a um tempo, né? E eu confirmei, né? Que isso é real. E assim, mas no colégio, assim, ele não fala disso, né? Com os coleguinhas e essas coisas, mas também eles vão num colégio assim com inclinação religiosa católica, né? E essa semana ele falou para mim: mãe, por que é que eu não faço a minha primeira comunhão, né? E eu falei assim: você quer fazer? Não, eu quero saber por que que eu não faço, o que que é isso, né? Aí eu falei, né? Expliquei o que se tratava, né? E aí eu falei que para a gente estar unido com Deus, aí ele nem deixou eu terminar, né? Ele falou: ah, sim, a gente tem que sentir Deus dentro da gente, né? Porque Deus está em nós, assim. Eu fiquei feliz, né? Não falei mais nada para ele, né? Porque assim, tem coisas com Deus, né? Assim que eles dois estão muito assim, não sei se conectados, mas assim, ao falar, eles estão muito assim espertos, né? Nessa área, né? E eu tô muito agradecida, né? Muito feliz, né? Com esse crescimento, né? Deles dois. Sensacional, Mayra, sensacional. Essa história aí dos seus filhos e do jeito que você trata as coisas é realmente de encher o coração de alegria e de paz. E no seu relacionamento, Mayra, seu marido, como é que a sua família em si, ela encarou, né, esse novo processo seu, né, de ver a vida, no despertar espiritual seu? Como é que está sendo essa experiência com a sua família? Então, José, assim, no meu relacionamento, né?
eu, como sempre como falei, né? Aparecia para mim os vídeos do professor Hélio Couto no YouTube, né? Aí eu nunca assistia, né? E assim, o meu despertar espiritual começou assim, mesmo em 2015, né? Onde eu comecei a buscar diversos métodos para me manter equilibrada espiritualmente, emocionalmente e numa alta vibração, né? Pelo que eu passei na minha gravidez, tudo isso, né? Era muito difícil, mas o meu entorno, né? Então, meu marido, assim, quando eu comecei agora esse ano, assim, com tudo na mecânica quântica, né? Eu entrei num grupo, né? É, que o moço, ele cria frequências, né? Ele também fez ressonância já lá faz 6 anos atrás, né? O moço do grupo do WhatsApp, né? E todo mundo comentava do professor Hélio Couto, Hélio Couto, Hélio Couto, né? Mas assim, eu entrei em maio e já em junho eu já estava pedindo a minha ressonância harmônica, né? E o que despertou em mim, assim, o grande conhecimento e entendimento foram as palestras Saindo da Matrix, Akhenaton e Gato Mágico, né? Esses 13 foram pontuais, né? E até mesmo que eu assisti com meu esposo e tinha coisas assim que ele não entende bem português, né? Porque ele fala espanhol e coreano, ele é de outra nacionalidade. E assim, ele perguntava e assim ele falava, você acredita em tudo que ele está falando? Não é questão de acreditar, eu falo. É só de ver realmente as coisas como são, né? Porque a gente tá dormindo, né? E temos que acordar. Então, foi muito bom o apoio que eu tenho recebido da parte dele, né? Porque ele chega do trabalho assim e ele pergunta se eu assisti alguma palestra, que palestra foi, o que falou, né? Ou situações até mesmo no trabalho dele, que ele vem assim e comenta comigo, né? Do que eu acho, como ele agiu, se ele, né? Aí eu falo que nada tá errado, né? Que cada um age do certo nível de consciência que a pessoa tem, né? E eu sempre te agradeço, José, né? Porque quando eu entrei no seu grupo, né? A gente manteve, né? Eu acho que no mesmo dia, né? Eu já mandei áudio para você, né? Comentando as questões familiares da parte dos meus pais, né? Que sempre tive, assim, eu sempre tive, assim, querendo me voltar, né? Para esse lado espiritual, mas sentia que, como a gente tem um certo perigo de acessar consciências negativas, seres negativos, então eu queria me interiorizar melhor, né? Então, assim, a gente manteve uma conversa com você e você ressaltou os pontos, né? Aonde eu estava falhando, né? Onde tinha os erros para corrigir em mim, né? E você me despertou, né? Porque eu não tenho que mudar ninguém. Eu que tenho que aceitar o outro como é, né? Por mais que o meu querer mudar a pessoa seja para o bem, eu primeiramente tenho que aceitar e se a pessoa se permitir mudar, eu posso contribuir na mudança, né? E, e o que está fazendo a ressonância harmônica é, é equilibrar o nível vibracional entre os meus filhos, né, os meus 3 filhos e o meu marido, né, que eles estão mais em contato comigo e eu vejo as palestras diretamente na sala, né? Quem está passando aqui na sala está vendo o que eu estou assistindo, né? Então não tem como não estar nesse estado de ressonância que eu estou, né? Ele está recebendo então. E ele também comenta comigo, meu esposo, né, que tem coisas assim que antigamente ele agiria de uma certa maneira, né? Mas que agora ele não. Ele pensa, ele analisa, ele reflete, sente, né?
E aí depois ele dá assim uma boa resposta, ele atua diferente, né? E isso é o máximo, né? Porque ele vem e comenta comigo. Porque ele fala assim, Mayra, se tivesse certa situação, é assim, né? Eu agiria dessa maneira, sim. Mas agora eu não estou reagindo assim, não. Eu acho que é a sua ressonância. Ele fala assim, que eu estou fazendo, né? Eu também, né? Que eu estou fazendo, mas está dando mais resultado nele do que em mim, né? Mas não tem como não mudar com a ressonância, né? É realmente a gente se permitir e que com isso, com a ressonância harmônica, a gente tem como aflorar esse, essa bondade da gente, né? Que a gente tem que contribuir com a humanidade, né? Não forçar, como estava errado antigamente, né? Que eu não via esse lado até que você me deu assim, né? O toque, né? Para olhar para dentro e ver, né? Que a gente, só com a presença da gente, ou com alguma palavra, ou o que seja, a gente pode contribuir. Bom, Mayra, magnífico o teu relato sobre aí a tua família, né, teu marido em especial, uma pessoa maravilhosa, né? Porque conviver com uma pessoa igual você tem uma luz especial, Mayra. A gente conversa com você e eu sinto uma paz interior. Então eu já posso dizer aqui para todos que estão ouvindo a nossa entrevista que você passa essa paz, você passa essa harmonia na sua voz. Então essa vibração sua, ela tem que ser usada justamente para a cura. E você tem muitos objetivos na tua vida justamente ligado a isso. Consonante a tudo que já conversamos e já avançando um pouquinho no seu campo pessoal, qual é o teu maior propósito de vida, Mayra, em sentido espiritual? Você tem alguma coisa de propósito no sentido de cura, de uma mediunidade? O que você, depois que foi se descobrindo nesse caminho espiritual, verificou o que é mais importante para você? Eu posso te dar um exemplo em mim, que é a orientação espiritual. Conforme eu fui avançando desde os 8 anos de idade, e aí eu tive as minhas iniciações, eu me identifiquei muito com essa questão de orientar as pessoas por ancoragem dos meus mentores, e isso flui muito bem até hoje. Claro, pode ser mudado a qualquer momento pela espiritualidade, porque nós somos aqui instrumento deles. E você? Como é essa questão espiritual para você? Qual é o seu maior ponto forte que você identifica? E aí você tocou num assunto bem amplo, bem amplo, assim. Experiências mediúnicas, assim, eu sempre intuí, senti que eu tinha, né? E até mesmo comentei com você, né, que você me recomendou o trabalho com a Vanígia. Com a ajuda da Vanígia, eu constatei que eu tenho uma mediunidade muito aflorada, mas só que ela estava totalmente bloqueada e estava sendo impedida, né? E a ressonância harmônica foi assim como colocando para mim as pessoas adequadas, né? Uma tras outras, eventos acontecendo um tras outro, assim, para eu ver e pegar, né? Para mim para mim crescer nessa parte espiritual, né? Porque no começo eu não pedi nada espiritual, mas sempre uma voz lá dentro, assim, será que eu peço a iluminação? Será que eu peço a mediunidade? Será que eu peço isso aqui? Mas tinha muita coisa para eu pedir, mas assim, sabe o que era que me impedia? O medo, o ego e certas coisinhas, né, que estavam juntinho de mim, né? E aí, quando eu fiz o trabalho com a Vanija, né? Ela falou assim que eu tenho assim para fazer, eu tenho o dom da cura, né? Curar. E eu que eu mais quero, José, eu tenho. Por isso, quando você fala dessa luz, eu agradeço muito, né? Para que você sinta isso através da minha voz, né? Mas assim, eu acho que a gente
pode mudar a vida de uma pessoa com umas simples palavras, com um simples gesto, um simples olhar, né? E imagina com a presença da gente, com as mãos, né? E que tudo isso estava bloqueado em mim, né? Tava tudo assim apagado, geralmente apagado, assim, né? Então, eu tô trabalhando essa minha parte, eu fiz, assim, barra de axis, né? Eu fiquei encantada, assim, e aí, assim, despertou uma coisa em mim que eu nunca tinha sentido, né? E encontrar o meu propósito, a minha missão de vida é muito gratificante, né? Porque a gente não veio nessa vida só para nascer e morrer, né? A gente tem uma missão. E encontrar essa missão e ficar perdido no caminho é muito fácil, né? E agora, com meus 36 anos, encontrar isso, né, é muito elevador, assim, né? A gente leva o espírito, né, que nós temos muito bem pela frente para fazer ser feito, né? E eu tô trabalhando isso, todo dia eu tô aplicando barras aqui em casa, né? Com meus filhos, meu marido, né? E com a pessoa que aparecer, eu tô aplicando barra, né? E assim, a repercussão que eu tenho é muito boa, né? E eu quero expandir isso muito mais, né? Porque eu fui para a técnica de barra de axis, né? Uma coisa totalmente desconhecida, porque eu conheci o reiki, né? Eu até me inscrevi, né, para fazer um reiki assim à distância, né? E sempre o horário com a pessoa que ia dar o reiki não dava, né? Porque o horário que eu disponibilizo muito bem e muito tranquilo para falar, para ficar assim totalmente conectada com a energia, tudo isso é de manhã. Eu sempre tive isso com as coisas de manhã, já à noite já fica mais assim com certa dificuldade para mim, né? Então a pessoa podia de noite, eu não podia, então assim ficou assim, não deu, né? Eu paguei todo o curso, até nem voltei a falar, né? A gente ficou assim, quando disponibilidade de tempo, a gente voltava a falar, né? E aí ficou. E aí eu entrei assim no Barra de Axis, assim, do nada, totalmente sem saber nada, sem pesquisar o que era, o que não era, né? Fui e fiz, adorei. E tem pouco aqui que eu fiz duas outras técnicas que é voltada para as dores, né? Então, você com toques das mãos, você já detecta a dor e o porquê da dor, né? Porque tudo tem uma iniciação de um trauma afetivo, né, na parte, né, ou de uma outra vida passada, né, alguma coisa reprimida na pessoa que está gerando dor ou alguma dificuldade, né. E outra coisa que eu comecei a fazer é uma técnica da barra de axis que é a única que a gente pode enviar à distância, né. Que é quando a pessoa, por exemplo, estiver em caso terminal ou estiver na UTI ou um estado de depressão, assim, alguma coisa que não quer levantar da cama, assim, né? Então, é a única coisa que eu posso fazer à distância, né? Porque aí tem coisas que pode ser que não seja da consciência da pessoa ou a pessoa está confundida em ficar nessa vida ou partir para outra, né? Porque muitas vezes tem seres obsessores, né, que estão querendo puxar o chi dessa pessoa, por mais velhinha que ela seja, né? E eu tenho aplicado essa técnica, tenho recebido muito boa repercussão, né? Porque teve um caso de uma senhora, eu nem conheço, né? Através de um grupo, ela estava pedindo ajuda para o pai, pela tia, né? Ela falava assim que a tia chamava certas pessoas que já tinham desencarnado da família, né? E aí eu falei assim que pode ser que ela esteja querendo partir, né? Mas deve ser que não seja o momento dela, né? Então eu fiz
E ela falou assim que a tia parou de chamar essas pessoas que tinham falecido já e que começou a ficar ficou mais lúcida nas conversas, né? E normalizou a saúde dela. E o pai dela estava internado na UTI, impossibilitado de ser mobilizado para fazer uns 3 exames. Ele tinha que fazer uma ressonância, né, magnética, e não podia mexer ele, né? E eu avisei a ela que no momento que estava fazendo, né, não tem um tempo determinado, né, porque essa conexão de energia, né, a gente não pode falar um tempo, né, porque eu sentia a pessoa se permitindo, né? Então, no caso do pai, ele ele estava assim, que eu pude perceber que ele estava confundido, né? E aí eu fiz a técnica, né? E eu acho que foi numa terça e na quinta ela falou assim para mim, na quinta tarde, né? Mayra, eu quero te agradecer porque agora meu pai tá sendo levado para fazer o estudo, né? E ele vai fazer outros 2 mais. E se sair bem, a gente já vai para casa. Então, ele estava na UTI, então, assim, se saía bem os exames, ele já voltava para casa. Então, assim, depois, assim, na sexta-feira, ela falou para mim, falou assim, Mayra, eu agradeço demais para você, porque a gente já está com meu pai em casa. E ele está totalmente lúcido, completamente normal, assim, né? E eu acho que esse senhor tinha uns 77 anos e a irmã dele 79, né? A outra pessoa, né, que tá fazendo, né? Então, assim, o José é magnífico, maravilhoso poder fazer isso e contribuir, porque trabalhar com energia não é fácil. A gente tem que ter muita responsabilidade, né? E todo dia eu sempre estou pedindo isso aos meus guias espirituais para como posso contribuir e me doar, né? Para tudo, né? Para tudo que aparecer para mim, né? Então são coisas que aparecem assim e eu com maior amor incondicional recebo e dou isso, né? Porque eu já sei realmente o que eu vim fazer. E tudo isso, se não fosse a ressonância harmônica, eu não teria descoberto, nem me afinado esse sentido, né? Essa mediunidade, essa trabalhar com a energia, né? Coisa que eu sentia, mas só assim com medo eu inibia, né? Eu reprimia e eu sei que isso fez muito mal em mim, né? Que maravilha, Mayra! Muito boa mesmo a sua explanação sobre essa questão da barra de Axios e desse encontro seu pessoal com você mesmo. Bom, diante disso tudo, eu queria só pedir, pode ser breve o teu relato. O que você me diz da Vanija, né? Dessas questões de tratamento, como eu mesmo já fiz, né? Tratamento com ela e acho ela uma pessoa maravilhosa, mas sem influenciar você. Eu queria que você falasse, até porque outras pessoas que se sentirem necessidade também de receber essa limpeza espiritual, eu queria que você falasse um pouco da Vanija, né? Sobre essa questão do atendimento que você teve com ela. E emendando a essa pergunta, eu queria que você nos contasse como é a tua experiência no grupo da Ressonância Nossa. Porque, se você lembra bem, nós participávamos de outro grupo, e até estamos lá ainda, que era um grupo muito movimentado, e hoje ele não tem tanto movimento. Mas o da Ressonância, desde quando eu criei, ele é muito movimentado. Ele passou por várias transições, várias pessoas saíram, entraram, e ele continua num fluxo muito bom. Até porque a gente sempre trabalha ali, né? Você mesmo sabe, que é a questão das pessoas terem um foco na ressonância e nos trabalhos espirituais e holísticos. E eu vejo que você participa bastante. Então, qual o feedback que você dá desse grupo da ressonância na tua vida? Você já falou um pouco aí atrás, mas eu queria agora que você falasse exclusivamente do grupo da ressonância. O que ele é para você hoje?
Entendeu? Assim, você pode explanar para nós de maneira tranquila, sem influenciação, tá? Então eu queria saber sobre a Vanija e sobre o grupo na sua vida. Muito obrigado. Então, a Vanija, ela chegou assim, nossa, assim, momento maravilhoso, momento assim que a ressonância trouxe para mim, né? Porque foi assim, tudo assim, efeito dominó, né? Eu conheci a Patrícia comentou do seu grupo e eu falei assim, Patrícia, será que eu posso entrar lá? Ah, eu vou falar com o José e aí vamos ver, né? Aí ela já falou com você já me colocou, me deram as boas-vindas e aí ótimo, né? Aí no mesmo dia, eu acho que falei já com você e na próxima semana, na semana seguinte, né, eu já tava falando com a Vanija. É assim, José, eu sempre como eu falei, né? Eu sempre sentia alguma coisa me prendendo, né? Me segurando, né? Para eu não fazer a minha missão. Assim, eu começava algo e abandonava. Eu continuava algo e abandonava, né? E assim, eu não estava assim me sentindo completa, né? Ainda sentindo e sabendo o que que eu posso fazer, né? E ser, né? De bem, né? Nessa vida. Então, assim, você me passou o contato dela, eu falei com ela, né? E sabe como foi? Com a Vanija, como moro em Cidade do Leste, eu tenho que fazer o pagamento, então, lá em Foz, né? E aí, tava, assim, uma semana, assim, que eu não tava conseguindo ir em Foz, assim, eu falei... Ela fala assim, a gente vai marcar um dia, aí você paga, né? Aí eu falei assim, sabe o quê? Eu pago e eu aviso pra você. E no dia que eu falei isso, eu fui para foto do nada, assim, fez o pagamento e falei assim, olha só, eu já fiz e mandei o comprovante e já tudo, né? Quando der tempo, porque eu sei que ela tá bem complicada de horário, tá com muita demanda o trabalho dela, ela tá ajudando muito, muito, muito mesmo, né? E vai continuar ajudando, eu sinto, sei disso, que ela é extremamente de luz, né? E aí eu mandei, né, pra ela, eu falei tranquilamente o dia que puder, né? Tá? A gente ficou marcado acho que foi uma quinta-feira. E sabe assim, o que eu falo para as pessoas, né? Você marca já o horário com a Vanija e é, o normal é a tendência de acontecimentos de certa maneira ruins, né? Ou seja, assim, para a gente abrir o olho para não fazer essa limpeza, né? Então, o que foi feito, né, em mim? Ela tirou vários, né? A gente, esse dia, né? A gente chegou quinta-feira, né? Eu passei umas coisas aí, né? Que, por exemplo, assim, coisa assim que do nada, assim, nossa, a luz do quarto do menino quebrou, não funciona mais, eu tinha consertado, quebrou do nada. Assim, impossibilidades de certas coisas assim que não, assim, não tem sentido, né? Aí chegou o dia, a gente se contactou, né? Ela me ligou, ela explicou o procedimento, né? O que mais queria, eu comentei para ela, né? E ela falou assim, Mayra, eu vou te adiantar porque estão me pedindo para te falar já, porque você está em uma permissão, você está totalmente permitida e os seus guias espirituais, os seus mentores estão falando para mim, para eu te comunicar que você tem a mediunidade muito aflorada. Então, assim, já isso de entrada, assim, foi assim, nossa, era a resposta que eu estava querendo, ela já respondeu tudo nessa resposta aí, né, já de entrada. E aí ela falou pra mim, pra eu ir deitar, deixar o copo, tudo assim, né, tudo certinho. E se eu tiver que levantar, podia levantar, né, mas tudo assim. E em 1 hora e meia, ela ia voltar para ligar pra mim. Depois disso, desse tempo, né, ela ligou e falou assim que tinha uma coisa ruim e muito boa, né?
A ruim é que tinha as coisas que eu fiz, né, no passado, assim, fiz muito mal, assim, que se eu. Mas nessa vida eu tô totalmente comprometida a reverter essa coisa que eu fiz, né? E a minha missão é de cura, porque eu sempre tive ligação, né, uma certa é, atração pelas coisas da medicina, né? Eu fiz faculdade, sou formada em licenciatura em nutrição, mas só que não trabalho na área. E assim, ela falou, li, livremente eu posso trabalhar já com isso, porque eu tô para isso aqui nessa vida. E a gente conversou, ela explicou muitas coisas para mim, né? Assim, foi assim uma clareza e de uma ajuda imensa para mim, né? Porque não tem como agradecer, né? Não tem como não ficar com o coração explodindo de tanta gratidão, né? E ela confirmou para mim que eu estava totalmente bloqueada, estava tudo assim, chakra cardíaco, chakra coronário, terceiro olho, os pés, estava tudo prendido, né? Era tudo coisa do passado, não é coisa dessa vida, né? E que ela limpou tudo, que agora eu posso atuar com total liberdade, né? E que eu já tenho a proteção e, e e a conexão direta já com os meus guias espirituais de cura, né? E eu tô todo dia invocando, falando com os meus mentores e guias, né? Para aparecer, né, os caminhos, as pessoas, né? Que essa contribuição seja feita da melhor maneira possível que seja, né? E com respeito ao grupo, né? Eu entrei num grupo de Facebook da mecânica quântica, né? Aí eu achei a Patrícia, né? A Patrícia, ela colocava assim: eu preciso saber o que é ressonância harmônica. Como é que é feito? Aonde que compra isso? Assim falava, né? E ninguém dava a menor atenção para ela, né? Aí eu fui lá, peguei e falei no privado com ela. Patrícia, eu me apresentei, tudo assim, né? Mas onde que compra isso? Como é que faz, né? Aí eu falei assim, eu expliquei tudo, que tem que entrar lá na plataforma do professor, ou mesmo assistir no YouTube, mas a recomendação dele é entrar na plataforma, porque tem lá o segmento de estudo, né, do caminho das palestras, né? E aí eu indiquei, se você assistir, né, eu recomendei o que me despertou realmente em mim, né? O Akhenaton, Saindo da Matriz e o Gato Mágico, né? Aí, se não der, começa do zero. A palestra 1, 2, 3, que tem lá, né? E aí, ela falou do seu grupo. Eu tô no grupo do José, já tinha assistido vídeos seus, mas só assim que não. Eu acho que não estava divulgado o grupo de WhatsApp, né? Não sei. Não tô me recordando agora no momento. Mas no momento que eu entrei, José, num outro grupo, assim, eu não estava bem à vontade. Mas agora, nesse grupo de ressonância, que as pessoas estão estudando, elas estão contribuindo com o avanço que tem e tirando dúvida e contando as experiências, ele está demais, né? Porque, assim, é de um sustento espiritual para a gente muito bom, porque você sente, né? As pessoas estão em diversos níveis, né? Mas todo mundo está no estudo, no caminho e nesse despertar, né? E com a mesma finalidade e vontade de, de ser contribuição, né? Contribuição, né? Nesse planeta, né? E é demais, é maravilhoso. E então, assim, as vivências que eles contam, que eles relatam, assim, a gente já pega para exemplo, né? E é tão bom ouvir os relatos, né? Porque não é assim, casa, carro, apartamento, né? É totalmente voltado à expansão da consciência e à parte espiritual, né?
Outras pessoas não, né? Mas assim, as pessoas que estão assim mais na parte laboral, assim, também é muito bom, porque a ressonância harmônica é infinitas possibilidades, né? Por exemplo, no outro dia a gente estava falando sobre os pedidos que a gente pode fazer não no momento do agora, desse presente da gente, né? Mas assim, por exemplo, daqui a 10 anos, 20 anos, não sei lá, né? O tempo que a gente quiser. É isso que eu fiz com meus filhos. Porque na minha ressonância, a primeira onda, né? Eu pedi pouca coisa. Mas já para eu pedi já assim, muita coisa, assim, por exemplo, relacionamentos, né? Quando eles forem ter os seus namoros, né? Assim, eu pedi assim como para que eles tivessem um certo assim, uma certa leveza, né? Para relacionamentos, né? Para atraírem pessoas boas, né? E caso que não seja uma pessoa boa, eles tenham a total consciência e sabedoria de sair de um relacionamento tóxico, né? Então, assim, muitas coisas assim que eu fui pedindo para eles, não para o agora, mas sim para depois, né? Então, assim, se a gente olhar e sentir a ressonância harmônica, como que ela funciona, é maravilhoso, né? Porque não é só para coisas materiais, né? Porque o material né, é o mais fácil, né? Mas sim, por que não para o amanhã, né? Para daqui a depois, né? Então é magnífico, maravilhoso. Muito bom, Mayra. Essa fala sua sobre a Vanija realmente constata aquilo que a gente já, né, já tem experimentado e sobre o grupo dispensa comentários. Olha, minha amiga, eu só tenho a agradecer. Nós conseguimos abordar todos os assuntos que são mais importantes aí. Assim, eu quero deixar para você esse espaço final agora para você poder deixar uma mensagem para as pessoas do que é a ressonância harmônica na tua vida, e igual você mesmo já declarou, que as pessoas percam o medo sobre isso, porque o Hélio Couto está aí para essa missão e ele é temporário. Então as pessoas têm que aproveitar. Foi maravilhoso fazer essa entrevista com você. Nós poderemos, no momento futuro, né, conforme você vai avançando nos seus trabalhos espirituais, a gente abordar uma outra entrevista mais profunda, mas até aqui ficou maravilhoso. Seu relato vai ajudar muitas pessoas. Então eu deixo esse espaço para você colocar suas considerações finais e muito obrigado. Claro, para finalizar, sim, o que poderia falar, né? Essa imensa gratidão, essa imensa felicidade que eu tenho por ter conhecido o trabalho do professor Couto, a ressonância harmônica, e é uma bênção na minha vida, né? É claro que a ressonância harmônica atua na vida de cada pessoa de diferentes maneiras, né? E eu não posso dizer que tem alguma coisa de ruim, né? Se tinha para mudar, que mude. Se tinha para limpar, que limpe, né? E esse conhecimento que eu estou adquirindo, esses estudos que eu estou fazendo, eu não teria se não tivesse conhecido a ressonância harmônica, né? E o grupo também é um presente que eu recebi, né? Através da ressonância harmônica, né? É muito gratificante estar fazendo uso desse trabalho, professor Helio Couto. É uma honra, né? E realmente a gente tem que despertar. A gente veio aqui nessa vida para realmente contribuir, fazer a nossa missão. Embora alguns estejam ainda dormindo, ainda fazendo a ressonância harmônica, mas não tem problema não, porque o professor fala que infinitas possibilidades, né? Só que a gente não tem que resistir, né? E o medo é o nosso maior inimigo. Ele faz a gente, nossa, perder muita coisa boa, né? E a gente realmente é amor incondicional. E isso que a gente devemos passar e fazer sentir as demais pessoas, né? Que
que é para isso mesmo, para crescimento pessoal, espiritual, né? É magnífico, é realmente, como já falei e volto a falar, é muito gratificante e realmente uma honra, né? Tomara que o professor, né, disponibilize, né? Eu mandei já numa segunda, já estou na segunda onda, né? Faz 20 dias que estou na segunda onda agora e que ele disponibilize o caminho das palestras em espanhol, né? Assim, facilmente, porque tem pessoas da minha família, né? Que assim, eu mando, né? Tem muitas pessoas que entendem lá português, né? Mas tem pessoas que eu conheço que trabalham com terapias holísticas, né? Que gostaria muito, muito de passar, né? Os vídeos deles, né? Porque que eu passo, depois eu tenho que traduzir, né? Porque me perguntam assim uma coisa ou outra, né? E seria muito bom se ele poderia, né? Dublar ou colocar, né? Com legenda, até você mesmo, né? Porque tudo que é expansão de consciência não tem como duvidar de não compartilhar, né? Mas a gente às vezes fica com a dúvida pela repercussão que a gente vai receber do outro lado, né? Porque tem muita resistência. Mas eu não estou preocupada com isso, não. Porque eu sei que o crescimento das outras pessoas vão ter que vir. Não adianta nada resistir, né? E eu quero agradecer você muito, José, por ter nos brindado esse espaço, né? Para a gente todo dia estar trocando uma ideia, alguma dúvida, né? Contar a experiência, né? É demais, é magnífico, é tudo através de você que você nos permite, né? Nos expressar livremente, né? E os seus temas abordados nos seus vídeos são demais. São realmente sem medo algum, de uma pessoa assim que realmente está na maior liberdade, né? E que você continue recebendo essas bênçãos, né? Que a gente vai, sem dúvida alguma, vai te apoiar, porque é para o bem o seu trabalho e você está demonstrando isso, né? A cada vídeo, a cada participação no grupo, né? A cada ajuda, auxílio espiritual que você nos dá, né? Muita gratidão, gratidão imensa, meu irmão, e muita paz, muita luz na sua vida. E para todos nós que estamos lá, né? Bom, essa foi a entrevista da Mayra. A gente fica muito feliz em entrevistar e pegar mais conhecimento dessa pessoa maravilhosa, e eu deixo aqui o espaço para aquelas pessoas que querem ser entrevistadas. É só deixar nos comentários que nós entraremos em contato. Um abraço e até o próximo vídeo.